Olá, bom dia. Eu sou Otávio Calegari, servo do Senhor Jesus. Estou aqui para anunciar boas novas da parte de nosso Deus. Graça e paz. Você está ouvindo agora o programa Caminho Estreito, um oferecimento da Igreja de Cristo em Florianópolis. Bom dia. Bom dia, me chamo Otávio Augusto Calegari e estou aqui junto com vocês para acompanharem mais um programa do Caminho Estreito. Vamos aprender mais sobre Jesus juntos. Exatamente, estamos falando nas últimas semanas sobre por que seguir Jesus. E falamos de algumas razões, e nesses últimos dias estamos falando que devemos seguir Jesus por causa de tudo o que ele fez. E entre as coisas que ele fez, ele veio, ele viveu entre nós, ele ensinou, ele deixou uma mensagem, um ensino, então devemos seguir a ele por causa dos ensinos. Também devemos seguir Jesus porque ele cumpriu as profecias do Velho Testamento e também devemos seguir Jesus por causa dos seus milagres, dos os milagres que ele realizou enquanto ele esteve aqui na Terra. Além disso, no início falamos também sobre outras duas razões do que por que seguir a Jesus. A primeira delas é pelo quê? Então, esqueci. devemos seguir Jesus porque ele é Deus. Ele é Deus, primeira exatamente. razão, e ele sendo Deus. E a segunda razão é por nossa condição. Que nós somos pecadores. Isso, exatamente. E carecemos da glória de Deus e, portanto, precisamos seguir Jesus. Então, são várias razões aí. Né? E agora a gente está tratando exatamente sobre essa terceira razão. E essa terceira razão é porque o que Jesus fez. Isso. E aí, assim, Jesus fez tantas coisas que a gente está já há alguns programas falando só sobre o que ele fez. 3, 4 dias, acho que agora é talvez o quinto dia, o quarto dia, falando sobre o que ele fez. Essa semana toda estamos só falando sobre o que ele fez. E agora estamos nos aproximando da Páscoa, né? Então, o programa de hoje vai ao ar aí na quinta-feira de manhã e vamos falar sobre Jesus morreu na cruz. Então, porque Jesus morreu na cruz, nós devemos segui-lo. Essa é uma grande razão. E esse é o momento que nós chamamos da história humana, que é o momento crucial da história humana. Literalmente é o momento crucial. A ideia de ser a encruzilhada da história humana. Né? Então, tudo convergiu na história da igreja, da história do povo de Deus, para a cruz. A vida de Jesus toda converge para a cruz. E depois da cruz, também tudo decorre da cruz. Parece que é assim, realmente nós vivemos o antes e o depois. Por isso que, inclusive, nós contamos, né, a história humana. Estamos no ano 2025. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Né? E tudo que Jesus faz, então, tem a ver com a cruz. Ele é, assim, realmente voltado. Ele está muito empenhado em viver, em fazer acontecer a crucificação. Tem um estudo que eu tenho e que eu gosto muito. O John Stott escreveu sobre a cruz de Cristo, o Martin Lloyd Jones escreveu sobre a cruz de Cristo. Muitos autores escrevem e falam sobre a cruz de Cristo. Dá para falar muito sobre a crucificação de Jesus. Né? Tem filmes sobre o assunto, tem desenho animado, tem videoclipe. Alguns videoclipes são fantásticos, né? Sobre a cruz e realmente nos impacta muito. Mas tem uma pergunta que às vezes as pessoas parece simples de responder. É por que Jesus morreu na cruz? E a resposta padrão das pessoas é que Jesus morreu na cruz para me salvar? O que parece ser uma boa resposta, mas essa é a resposta para outra pergunta. É para que Jesus morreu na cruz? Então, ele morreu na cruz para me salvar. Mas a pergunta é por que Jesus teve que morrer na cruz para me salvar? Não podia ter sido outra pessoa? E assim, essa pergunta ela tem vários níveis, né? Então, por que Jesus teve que morrer na Exatamente. cruz? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Isso. Por que Jesus teve que morrer? Exato. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Né? Então, ele podia, de repente, fazer... Não tinha uma outra forma, né? Que assim, é para perdoar os pecados, mas Deus não poderia ter perdoado os pecados de outra maneira? Agora, o que a Bíblia nos apresenta e o próprio Jesus nos apresenta é que havia um problema tão grave, tão grande, que é a questão do pecado, que não tem outra solução. A solução vai ser
alguém que não tenha pecados, que possa cumprir todo o Velho Testamento. Essa pessoa tem que ser ela tem que, e ela vai ter que derramar o seu sangue para perdoar os pecados, porque dada a ofensa, né? Que pecado que Jesus vai perdoar na cruz? Todos os pecados, o pecado desde Adão e todos os seus descendentes até Jesus, e inclusive depois da cruz, o perdão de Jesus precisa ser eterno em si mesmo. Ele precisa ser retroagir, né? Ele precisa retroagir até Adão e precisa agir também para depois da cruz, para até os nossos dias. Senão ele teria morrido na cruz só para todo mundo que viveu antes dele. Mas e aí a gente, né? Então a gente já tá no sal, né? Não ia dar certo. Mas felizmente o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício que também vai para diante da história. A Bíblia, então, no Novo Testamento, tem muitas passagens falando sobre o sacrifício de Jesus. Aqui em 1 Coríntios 1, 22, o apóstolo Paulo faz uma afirmação que é muito importante. Ele fala, olha, nada propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Olha só, então o apóstolo Paulo sabe muita coisa. Se tem um sujeito sabido, era o apóstolo Paulo. E ele fala, eu não quero mais saber de mais nada. Ele conhecia a lei, ele conhecia a filosofia, ele conhecia os poetas gregos, ele sabia vários idiomas, mas ele diz, olha, eu não quero saber mais nada. A única coisa que me interessa saber é uma só, é Jesus e este crucificado. Ele também vai falar nesse texto que a cruz era vergonha para os judeus. E vai dizer que a cruz era loucura para os gregos. Então, como é que nós vamos anunciar vergonha e loucura? Mas para nós é o poder de Deus e salvação de Deus. Por isso que ele fala, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Realmente é uma doideira, né? Nós estamos aqui com uma mensagem de vergonha e de loucura. Porque se você olha ali a cultura grega, né? Principalmente os deuses deles, né? Aquele panteão todo ali, você, tanto grego quanto romano, né? Você tem histórias de heroísmo, né? De heróis que, assim, venceram tudo e todos e reinam, né? Assim, de uma forma bem visível. Sim. Né? Então eles veem isso como uma grandeza, né? E tinha aqueles templos enormes e todos aqueles rituais. E de repente chega alguém para falar de Jesus assim, e crucificado. Hoje a gente fala dos gregos, né, como se fosse uma coisa muito distante, né? A adoração dos gregos àqueles deuses. Mas hoje em dia a gente, não vou falar que são deuses, né? Mas a gente pega apreço, por exemplo, por personagens de filmes. Idolatria. Por também jogadores de futebol, jogadores de, sei lá, basquete, celebridades. As pessoas pegam apreço e realmente algumas idolatram essas pessoas pelo status delas, pelo que elas conquistaram. Porque elas fazem. Pelo que elas fazem. E quando você vê o que Jesus fez, ele fez grandes milagres, deu grandes ensinos. Mas o que aconteceu no final? Sempre... Ele morre, né? Sim. Então, você anunciar isso aí e as pessoas vão olhar e falar, mas ele morreu. Acabou. Né? Parece que perdeu, né? Parece que perdeu, parece que... Por isso que acho que ele fala também, né? Que é uma loucura isso, né? Sim. 1 Coríntios 1, 23, né? Que ele fala, nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Outra passagem que eu gosto muito, que é muito forte, é essa de Gálatas 6,14, que diz assim, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. São afirmações bem fortes, né? Que ele fala, não só ele não se envergonha do Evangelho, como ele diz em outra passagem, como ele se orgulha. E, inclusive, se tem algum motivo para ele se orgulhar, o único motivo que ele vê para se orgulhar é a cruz do nosso Senhor Jesus. O que seria motivo de vergonha para os gregos, loucura, né, para outros. Aqui ele fala, isso aqui é a minha única razão de eu ter algum orgulho. Se é que eu posso me orgulhar em alguma coisa,
esse aqui é Jesus crucificado, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz é muito importante na fé cristã, e a discussão é por que Jesus teve que morrer na cruz e por que essa concepção ela é delicada. Uma vez conversando, né, com um irmão que estudava muito, eu trouxe essa pergunta, né, porque não tinha outro jeito. Será que Deus não podia ter me perdoado sem que Jesus tivesse sofrido tanto lá na cruz? E ele trouxe então algumas passagens em Levíticos que fala sobre a propiciação, né? Essa ideia de propiciação ela é muito presente na coisa toda, na adoração dos judeus, no templo, no tabernáculo. Então, tem, por exemplo, a figura do bode expiatório em Levítico 16:10. Essa palavra expiação, ela é muito forte. É uma ideia que para nós é difícil, mas o que significa espiar o pecado? A gente pensa que é que nem espiar pelo buraco da fechadura, né? ou de espião. Não, espiar é de desviar. A ideia é de desviar. Um bom conceito que explica a expiação, por isso que tem a história do bode expiatório. Eu também achava estranho. Pegaram fulano para bode expiatório. Virou um termo, né? Isso, um jargão. Um jargão. É que pegava a culpa de todo o povo e a culpa então era colocada naquele animal, né, que era então sacrificado. Ou então tinha um outro também que era banido. Todo o pecado que era jogado em cima dele, ele saía. Ele saía tocavam ele, sabe, do meio da nação, ele ia embora. Então a simbologia é que ele pegava os pecados e levava embora. Levava para fora. O sangue do cordeiro, que era executado também, era aspergido. Então eles espirravam, né, sangue em cima da arca. E esse sangue purificava. Você fala, puxa, mas sangue, você espirrar sangue em alguma coisa purifica? Dá a impressão de que suja. Não, né? Mas diante de Deus, o sangue derramado, ele causa uma purificação. No mundo espiritual, o sangue tem é como se fosse a moeda. Alguma coisa acontece quando o sangue é derramado. Aí você fala assim, não, mas isso aí parece coisa mística, parece coisa de macumba, né? Então, não é disso que eu estou falando. Mas é uma verdade que o sangue tem uma simbologia muito grande no mundo espiritual. Por isso que o primeiro sacrifício, por exemplo, que nós temos na Bíblia, vai aparecer Caim e Abel. E o sacrifício do Abel é o aceito por Deus, porque ele ofereceu lá um cordeiro, né? A primícia do seu rebanho. Mas antes mesmo do Caim e do Abel, quando nós pensamos no próprio Adão pecou, e aí ele sentiu vergonha, e Deus então fez para eles uma túnica, né? Fez uma roupa para Adão e para Eva. E como que ele fez essa roupa? Com pele de algum bicho. O bicho teve que... deu ruim pro bicho, né? Ele já morreu ali. Então o pecado gera a morte, e para cobrir... Então isso já é uma simbologia para nós, que a nossa vergonha, a nossa culpa, alguém vai ter que pagar o preço. Sim. E vai ter que ser alguém que seja inocente, porque o pecado gera a morte. Então se eu quiser morrer pelo seu pecado, eu não posso. Porque você já tem pecado. O máximo que vai acontecer é eu morrer pelos meus pecados. Sim. Então precisaria existir, né? Por isso que que o salário do pecado é a morte, né? Então a consequência do pecado é a morte. Então, para acabar com o pecado, morte. Só que para eu continuar vivo, não pode ser eu? Não dá. Porque senão, aí morte. Só a morte, o resultado é morte. Isso, e depois então, da morte não tem mais tem que ser alguém que não tem o pecado. Isso. Por isso que no Velho Testamento, quem dava vida pelo pecado das pessoas eram os animais. Que os animais não tinham pecado. Sim. Mas o animal... tinha um boi lá que era violento. Então, mas ele não tem pecado porque ele não tem decisão, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem raciocínio. O boi é um boi, ele age por instinto. Então, mesmo que ele tenha machucado alguém, ele não é culpado, ele não tem culpa. Ele não tem pecado em si.
Só o ser humano que pode ter pecado. Então o sangue de um boi, ou o sangue de um cordeiro, de um bicho qualquer, ele servia para pagar pelo pecado de alguém. Então, quando alguém tinha um pecado grave, tinha que matar lá um bicho. E dependendo do tamanho do pecado, o bicho aumentava, né? Aí inclusive, é feio. Quando Moisés está passando a lei, ele vai montando várias situações específicas de pecados, né? E o que fazer, como fazer esses sacrifícios, né? Os sacrifícios desses animais tinham em eventos, né? Tinham em situações específicas. Então, e no nosso caso, o que a gente vai fazer então? Vamos ficar ofertando sacrifícios para Deus ad eterno, né? Até o mundo acabar, vamos continuar matando bicho. E outra, esse sacrifício ele era pontual, ele pagava por aquele pecado. E depois do outro pecado, outro bicho. Exatamente. E o sacerdote, para poder oferecer o sacrifício por mim, ele tinha que oferecer sacrifício por ele primeiro. Então é um ritual sem fim, né? Vai durar para sempre. E ele não perdoa os pecados, ele limita os pecados. Era uma forma didática de Deus de mostrar a destruição, a pecaminosidade, a maldade que existe no pecado. O que eu quero dizer com isso? Então vamos imaginar aqui a cena de uma família que tem lá alguns cordeiros, algumas ovelhas, umas 5 ou 6, que era o padrão, né? A pessoa ia ter vários cordeiros, mas dentro de casa ia ter alguns mais novinhos que iam ficar ali dentro da casa. Eles iam ser mais próximos. Acabavam funcionando que nem os nossos pets hoje, que nem um bichinho mesmo do lar. E eles davam nome, a bolinha, o floquinho, a branquinha, e assim vai, né? Ia ter um apego. Acontece que quando havia então um sacrifício, a família precisava escolher um daqueles bichos ali, né? E eles iam pegar um de 1 ano, que era a norma. Então eles iam pegar aquele que estava ainda filhote ainda, né? E aí pegava aquele bichinho e levava lá para o sacerdote. E a criança ia estar observando aquela cena ali. Então o sacerdote ia fazer as preces dele, iria finalmente botar o bicho lá em cima do altar, a família ali assistindo, levantava o cutelo e pof, ali na jugular do bicho, e o sangue descia e enchia o altar. Às vezes é tanto sacrifício que diz que o altar ficava, o sacerdote ficava com sangue pelo calcanhar, né? Quer dizer que era uma nojeira, assim, muito sangue. E aí então as crianças iam olhar aquilo e iam ficar muito chocadas com isso. E ia perguntar pro pai, mas por que matou a Floquinho? E o pai ia olhar para a criança e falar, por causa do nosso pecado. A Floquinho morreu por causa do nosso pecado. A criança ia pensar, não, se o pecado gera a morte desse jeito aí, eu não quero pecar. Eu não quero pecar, já associa, faz a associação pecado da forma que é. Gera sofrimento, pecado gera morte, pecado gera tristeza, afastamento daquele bichinho que eu gostava, prejuízo, né? Porque também é dinheiro, né? Depois fazia-se um churrasco com o bicho lá, todo mundo comia junto, tal, havia uma celebração, mas era uma tristeza, mas muito didático. Se você pensar no efeito didático, aí você fala, mas isso aí devia traumatizar as crianças, tal. Bom, o nosso conceito atual de trauma psicológico não se aplica. Não, nós não podemos ter o anacronismo histórico. Mas dá para perceber como o sacrifício é uma coisa pesada, é uma coisa dura, feia. É feio. Então isso gerava esse conceito da expiação. Quer dizer, que a ira de Deus é como se fosse um para-raio. Quer dizer, a ira de Deus é como um raio e o sacrifício é como se fosse o para-raio. Então, um prédio tem lá uma antena, né, algo que é acima do prédio, e quando vem aquele raio, né, e em vez de ele bater no prédio e destruir, queimar, ele bate no para-raio e é desviado pelos cabos que vão estar conectados a um fio de aterramento, e aquela energia toda vai para o solo, e ali vai gerar nitrato, vai gerar uma série de coisas positivas. Sim. Mas ele é desviado, porque se ele não é desviado, arrebenta tudo. Pega fogo, morre gente, é uma tragédia. Então, eu tava vendo esses dias um vídeo do poder destrutivo que tem um raio.
Tem um que cai na água, assim, faz assim, um monte, um caminho assim de destruição na água. A água levanta, assim, sabe? Olha. E vai matando, vai subindo os peixes depois, assim, é um negócio destrutivo mesmo. Olha, até tem mesmo sendo na interessante. água, né? Muito doido. Então, a ira de Deus é algo assim, destrutivo, poderosíssimo, e o sacrifício serve para fazer esse desvio. Então, agora, a ira de Deus, se eu, quando vejo um pecado, quando eu vejo uma injustiça, às vezes você está dirigindo e vê lá uma criança, lá um pai levando uma criança para pedir dinheiro no farol, e você vê forçando, machucando a criança e tal, aquilo, nossa, dá uma tristeza, dá uma gastura, dá vontade de você parar o carro, descer e ir lá ajudar, né? Ou se você vê uma criança maior batendo numa outra criança menor, na hora, você faz, não, está errado, precisa acontecer alguma coisa, eu preciso tomar uma ação, aquilo me faz mal, né? Ou quando você às vezes ouve de um crime horrível que aconteceu, e a gente ouve todo dia, né? Mas às vezes você ouve alguns crimes e você fala, puxa, que maldade, que coisa horrível, tem que acontecer alguma coisa. Dá uma indignação, né? Assim, dá uma raiva mesmo, né? Raiva. Um negócio ruim, assim, na gente. E isso porque nós somos falhos, imperfeitos e injustos. Mesmo assim, nós somos agredidos pelo pecado. Imagina Deus, na sua santidade, na sua justiça, como ele se sente. Então, a reação natural e que é necessária da parte de Deus é ira quando tem pecado. E quando ele olha para a humanidade, o que tem é pecado, né? Assim, pecado. Então, quando a Bíblia fala do céu se revela a ira de Deus, é muita ira, né? É muita ira durante séculos armazenada, e ela diz que o mundo está sendo entesourado para o dia da ira. Quer dizer que Deus, no seu autocontrole, consegue se controlar e preservar o mundo, apesar da sua ira que está entesourada, guardada, acumulada. E acumulando. Isso, exatamente. Então, daí que a gente consegue entender, então, a cruz era necessária. Porque agora toda essa ira de Deus é derramada sobre Jesus naquele dia, naquele momento em que ele está sendo oferecido pelo sacerdote. O sumo sacerdote oferece Jesus, né? Exatamente como o cordeiro que era oferecido lá no Velho Testamento, né? Inclusive, quando João Batista conhece Jesus ou apresenta Jesus para os seus discípulos, a saudação dele para os discípulos, para apresentar Jesus, qual é? Ele chama de Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala com essas palavras. Né? Ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Um spoiler. Isso. já fala, bom, o que vai acontecer no Evangelho. Né? Então, eu acho que por hoje tá bom. Nós falamos bastante aqui sobre a morte de Jesus. Eu gostaria de falar amanhã sobre a ressurreição de Jesus. Talvez a gente faça isso ainda. Mas por hoje eu acho que nós falamos um tanto aqui sobre a morte de Jesus. Eu sei que é um assunto complexo e que nós precisamos apresentar ele por partes mesmo, né? Mas a morte de Jesus na cruz é o evento que deve fazer com que todo ser humano pense seriamente em seguir Jesus. Porque você, ao seguir Jesus, você está aceitando o sacrifício que ele fez por você na cruz. Ele sofreu, apesar do sofrimento físico, o sofrimento maior de Jesus não foi o físico. Foi exatamente esse momento de separação de Deus. Por isso que ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ali Deus se separa de Jesus por causa dos pecados do mundo estão sobre ele. Então a ira de Deus está toda derramada sobre Jesus ali. É por isso que ele faz esse clamor, né? Então, para Jesus, que era um com o Pai, estava tão unido com Deus, ele se sacrifica por nós ao ponto de aceitar se separar de Deus por amor a nós. Esse é o cristianismo. Essa é a ação, eu diria, derradeira de Jesus, que deve nos compungir, deve nos atrair, quando Jesus fala, olha, quando eu for levantado, atrairei a mim a todos que desejam, né? Desejam conhecer Jesus. Ao olhar para a cruz, com certeza, as pessoas vão entender
o amor de Jesus por nós. Porque ninguém tem um amor maior que esse, de dar a vida por aqueles que amam. Muito bom, por hoje é isso. E amanhã continuamos falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Um grande abraço para vocês. Feliz Páscoa. Até mais.